Você pode até falar assim, e é real isso aqui, porque eu já falei essa frase aqui. Eu não tive uma referência dentro da minha casa. Eu não tive um pai presente. E aí, um dia, da mesma forma que eu escrevi isso aqui, Deus falou para mim em outras palavras, né? Você não teve um pai na terra presente. Mas se você entender que hoje você está viva e eu te sustentei todos esses dias, e olha de onde você está hoje, olha o que você conquistou, olha o que você aprendeu. Você acha que isso foi pela força do seu próprio braço? Não foi, foi eu. Na ausência do seu pai, eu fui presente. Você só não percebeu. Eu acredito mesmo que o nosso pai eterno, ele tem que ser o nosso referencial. Sabe por quê, gente? Porque por mais que eu tivesse tido um pai presente, meu pai iria errar em algum momento comigo, porque pai e mãe são seres humanos. Erram, falham, magoam, entristecem, nos decepciona, nos frustra, porque são seres humanos. Então, quando Deus falou para mim assim, ó, tenha como seu referencial o seu pai eterno, que sou eu entendi. Falei, é verdade. Isso aí. Não é porque a gente não teve um pai, por exemplo, presente na nossa vida, ou, né, ali sendo o melhor pai do mundo, que nós não vamos ser, por exemplo, a melhor versão para alguém. Porque assim, ó, ou você é filho, ou você é pai. Né? Engraçado que você está num desses dois papéis. Então, se você for filho, seja o melhor filho. Se você for pai, seja o melhor pai. Não é porque você não teve que você vai ser a pior versão. Você tem que ser a melhor versão. Não tem pessoas que... Eu não sei se alguém também conhece essa história aqui de dois irmãos gêmeos. Eles tiveram um pai. Esse pai era alcoólatra. O pai tocava o terror quando bebia. Judiava da mãe. Maltratava eles. Esse pai veio a falecer. Um dos gêmeos virou alcoólatra, drogado, perdeu tudo, que foi dividida a herança, perdeu tudo, virou praticamente um andarilho. E esse outro irmão, gêmeos, cara bem sucedido, nunca colocou álcool na boca, odiava todo e qualquer tipo de vício. E como esse rapaz bem sucedido, se tornou uma pessoa muito relevante, é óbvio que alguém veio atrás dele. A televisão foi atrás dele, para entender a história desse rapaz. Olha, você agora é um multimilionário, sua história. Conta aí. E ele começou a contar a história. Num dado momento, a jornalista que sabia da história, e a mídia é sensacionalista, nós sabemos disso, poderia ter ficado quieta, virou e falou assim, então, assim, eu tenho uma pergunta, na verdade é uma curiosidade, sarcasticamente, você vê na cara dela que ela pergunta de uma maneira bem sarcástica. Ele já sabia, né, que essa história ia vir à tona, e ele já sabia que alguém ia perguntar isso em dado momento, mas estava gravando no ao vivo. E aí ela perguntou assim, você é um rapaz tão bem sucedido, né, a sua mãe deve ter muito orgulho de você, né, porque você é uma referência hoje, até no mundo empresarial. Mas nós sabemos que você tem um irmão gêmeos, né? Sim, eu tenho. E o que aconteceu? Falou, bom, aconteceu o quê? Eu, no meu olhar, na minha história, eu vejo da seguinte forma. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que aprendem com o erro das pessoas. Então eu quero errar para eu aprender. E tem pessoas que não precisam errar para aprender. Ela já viu o cara errando, ela não quer fazer a mesma coisa. E eu acho que minha história se resumiria nisso. Ah, você está falando do seu irmão, que hoje é um drogado mendigo. Estou falando do meu irmão. Enquanto o meu irmão se revoltou, e ele, na mente dele, ele quis fazer o seguinte, eu vou reproduzir o que o meu pai fez. Eu quero entender que esse universo aí que meu pai vivia. Meu pai é um homem bem sucedido, muito bem casado. Como que meu pai entrou nas bebidas, na droga, perdeu tudo, morreu? O que sobrou foi da parte da minha mãe, a nossa herança, tal. Meu irmão, ele achou que ele tinha que passar o mesmo caminho do meu pai para entender o que aconteceu com meu pai, só que deu ruim para ele. Eu nunca quis entender por que ele entrou nesse buraco aí. Então eu sou totalmente avesso do que meu pai fez. E essa jornalista teve um momento que ela falou assim para ele: você nunca tentou ajudar o seu irmão?
Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, que eu também aprendi. Ninguém ajuda ninguém. Porque quando uma pessoa está no chão, ela vai, o máximo que ela vai fazer é estender a mão para você. Se você segurar na mão dela, ela vai te levantar, ela vai puxar você. Eu estendi a mão, levantar ele do chão, eu tenho que levantar sozinho. Essa história é real. Sabe o que eu entendi dessa história quando eu vi isso? Eu achei assim, eu achei ridículo essa jornalista, né? Sensacionalista e tal. Mas assim, eu entendi assim. Eu conheci uma pessoa muito próxima de mim que teve esse problema com o alcoolismo dentro de casa. Essa pessoa, ela convive e conviveu muito no meio de pessoas que bebiam, fumavam, bagunçavam. E ele era chamado, e até hoje é chamado de careta. Cara, você é muito careta. Sério, essa vida é muito chata. Você não bebe, você não fuma, você não bagunça, você não faz nada. Não. Não, porque isso que você está falando para fazer, eu vi muito dentro da minha casa. Sinceramente, não. O irmão dessa pessoa faz exatamente o que o pai fazia. Então, essa história que eu contei para vocês, da jornalista, é uma história real, mas eu não conheço essa pessoa. É uma história. Essa que eu tô falando, eu conheço muito bem. Então, isso é real. Isso acontece. Porque você sempre vai escolher quem que você quer seguir, filho. Isso aí é uma questão de você vai escolher. Se você teve um pai presente, maravilhoso, incrível, você pode olhar e falar, cara, eu quero ser tão incrível quanto. Mas você também pode escolher ser essa figura do seu pai aí e vida que segue. A ciência explica isso, né? A ciência explica por que a pessoa, uns fazem 100% igual o pai, mesmo sabendo que vai dar ruim, e outros faz totalmente o inverso. A ciência explica isso aí. Olha isso daqui para a gente finalizar. Isso aqui também eu achei legal. Muitas pessoas falam que o problema hoje é o governo, a variação do dólar, as facções criminosas. E aí saiu uma matéria aí falando que o divórcio aumentou 300%. E aí os advogados falaram que 99% das respostas do divórcio era incompatibilidade e falta de inteligência financeira e emocional. Ou seja, se nós não entendermos que a nossa vida teria que ser que nem a música do Pastor Carlos, mude o mundo mudando primeiro você, não vai rolar. Porque aconteceram umas coisas na minha vida que, sabe qual a conclusão que eu cheguei? Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você dá, você recebe. Pronto, essa é a lei. Ah, entendi a lei. Então vamos lá. Se você serve, alguém vai te servir em algum dado momento. Se você está conversando com uma pessoa, discutindo um assunto, você tem duas opções ali. E a Bíblia fala sobre isso. Quando você vai conversar com alguém, discutir com alguém, tratar de negócio com alguém, qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa, você tem que fazer a seguinte pergunta para você. O que eu vou falar para essa pessoa vai edificar ela em alguma coisa? Vai abençoar ela de alguma forma? Vai transformar isso que ela está fazendo ou que ela quer fazer de algum jeito? Não sei. Então não fale. Isso para qualquer pessoa. Quando o Carlos fez essa música, Mude o Mundo Mudando Primeiro Você, a gente canta porque acha bonito. Mas no dia que eu parei para refletir sobre essa música, eu falei, gente, olha um negócio aqui, olha um segredo aqui, ó, um negócio aqui. E não sei se já aconteceu com vocês. Uma vez eu estava indo conversar com uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha meio que, vamos dizer, pisado na bola comigo. E eu estava coberta de razão. Eu sabia que a pessoa tinha comido, sabe? Não foi legal. Eu saí da minha casa, projetando na minha mente o que eu ia falar para essa pessoa. Então, assim, com educação, sem ofensa.
Mas eu ia falar. Desci do carro, comecei a conversar com essa pessoa, outros assuntos. E comecei a pensar assim, cara, mas precisa agora arrumar um jeito de colocar a conversa que eu quero falar. Na hora que eu pensei isso, você sabe, né? Nós, graças a Deus, temos o Espírito Santo de Deus para nos ensinar sobre todas as coisas. Nós não andamos no escuro. Não andamos no escuro. Ele virou para mim e falou assim, o que você vai falar para essa pessoa? Ela vai deixar de fazer isso que você está falando? Ela fez? Gente, a chance dela deixar de fazer aquilo que eu estava falando era muito mínima. Entendeu? Alguma outra coisa ela ia fazer muito parecida com aquilo. E no final das contas, resumindo a história, eu não falei, né? Acabou a reunião, o assunto, tchau, vamos embora. No outro dia, eu estava pensando o seguinte, olha a conclusão que eu cheguei. Por que nós perdemos tanto tempo discutindo com as pessoas? Porque nós pensamos que no tanto falar, nós vamos transformar, nós vamos mudar aquela pessoa. Então, às vezes você fala, aí você até chora, aí você até briga, aí você até cobra. Você vai ver, por um tempo ela pode levar um susto, ela não faz. Daqui a pouco você vai ver ela repetindo isso, ou outras coisas muito parecidas, ou até piores. Porque nós não entendemos que nós não temos o poder de mudar ninguém, nem o pensamento. Gente, ó, quer fechar um negócio, ou quer mais clientes, ou quer que alguma porta se abre, ou quer que um contrato seja assinado? Olha que loucura. Você vai lá, aí você tenta convencer a pessoa, e conversa, e mostra ali resultados, não sei o quê. A pessoa vira para você e fala assim, não. Ou a pessoa te enrola, ou não acontece. O que passa na nossa mente, não, é sério, o que passa na nossa mente que nos faz acreditar que aquela pessoa que vai estar ali nos ouvindo, ela vai ser convencida daquilo que a gente está falando? Sendo que a Bíblia fala que o único que tem poder de convencer o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Se você entender que tudo que você for fazer, você orar antes e falar, Espírito Santo de Deus, se esse negócio que eu estou indo fazer é bênção para minha vida, é o que o Senhor projetou para mim, está no meu propósito de vida. Na hora que eu estiver falando com essa pessoa, as minhas palavras vai ter que entrar no coração dela, no entendimento dela. E até mesmo sem ela entender, ela vai falar, eu não sei, não entendi direito esse negócio não, mas eu tô achando que isso daí vai. Eu só preciso entender melhor, mas eu já entendi. Eu acho que o que você está me falando, eu acho que rola. Irmãos, não foi você que convenceu essa pessoa. Por isso que eu falo hoje. Quebrei, entendi. Hoje não tem nada que eu faça, não tem uma reunião que eu vou, não tem uma pessoa que eu sento para conversar que eu não falo para Deus assim, ó. O sim e o não que vai vir daquela pessoa é o Senhor que está me falando, eu não quero nem saber. E quando eu ouço não, tá tudo bem. Eu estava fazendo um negócio, estava caminhando o negócio. Estava fluindo, normal. Aí um dia eu estava em casa, pela manhã eu orei e falei, na verdade, sabe por que eu orei? Porque a pessoa soltou uma palavrinha assim, ó. Vocês crente. Aí contou isso, começou a falar. Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu falei assim, ó, vocês crente. E a pessoa continuou a frase que ela estava falando. Vocês viram alguma coisa errada nessa frase? Vocês crente gostam muito de ir pra igreja. Vocês crente comem muito, que vocês não bebem, né? Bebida, então vocês comem pra caramba. Foi uma conversa assim. Não tem maldade, né? Eu também não vi maldade. Aí sabe o que aconteceu? Esse negócio que estava aqui, ele caiu um pouco, caiu e parou. E aí eu falei, que estranho, né? Porque a pessoa estava acelerando. E eu falei para Deus assim, eu não entendi esse negócio. Não é, o negócio não era bom, não era para ser bom, né? E aí Deus falou assim para mim, às vezes a pessoa fala uma frase porque no coração dela, você tá ouvindo ela falar, não tem maldade nenhuma, mas no coração dela,
ela já falou de uma forma pejorativa, não confiável, e você quer fazer negócio com essa pessoa. Você não entendeu, mas ela desdenhou. Ela desdenhou. Ela vai desdenhar tudo e qualquer coisa que você fizer com ela. Você percebendo ou não? Porque a intenção do coração falou. E ela, nem ela que falou percebeu. Porque a Bíblia fala que o que fala a boca está cheio de coração. Gente, ela falou só essa frase, o Espírito Santo falou para mim, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Aí vamos lá. Qual era o papel da Luísa? Eu não acredito. É sério que esse negócio não vai rolar? Um negócio tão legal? Não. Muito obrigada, Jesus. Ia acontecer alguma coisa nesse negócio. A hora que entrasse o dinheiro. Ia acontecer alguma coisa nesse negócio. Sabe por que eu pensei assim? Vocês lembram que eu falei que eu tinha orado e falado sim ou não tá na boca do Senhor? Ela não tinha falado nem sim nem não, lembra? Mas a frase que ela falou, a intenção que ela falou, por eu ter confiado quando eu perguntei. Então, irmãos, assim, o que eu entendi, tudo que fizermos em questão de negócios, principalmente quando envolver dinheiro, fala assim, estou indo lá, vou fazer isso. O sim ou não da boca dessa pessoa é o Senhor falando, se ninguém fez isso aqui ainda, faça. Porque eu não sei o que aconteceu, mas no dia que eu comecei a fazer isso, começou a acontecer um monte de coisa. Quem era provável não é provável, e quem eu achava que não era, começou a ser. Ou seja, você faz sem medo. A chance de errar é muito pequena, a não ser que você pise na bola. E Deus é muito bom quando você vê que Deus se responsabiliza por aquilo que está acontecendo ali. Sabe qual que é o problema lá fora? Eles confiam na força do próprio braço ou na força do braço de alguém. E olha que pena, maldito homem que confia no homem. Então nós estamos a 1000 anos luz na frente, a gente só cai quando quer. A gente só tropeça quando realmente nós não queremos entender o que está acontecendo. Então assim, nós vamos encerrar essa segunda parte de 3. Luísa, onde eu coloco o pai e onde eu coloco o negócio? Só para entender, 1 mais 1 para dar 2 aí. Não existe prosperidade quando se quebra princípios. Paternidade é princípio. Eu perdoei, eu já perdoei. Cuidado, irmãos, porque um dia também Deus falou isso para mim em relação ao meu pai. Eu falava para todo mundo, realmente, eu não tinha ódio do meu pai. Ter ódio de uma pessoa que eu vi a última vez aos 7 anos de idade, praticamente, depois fui ver um pouquinho, mas nem lembro mais. Mas assim, você vai ter ódio de uma pessoa que eu vivia no engano. A gente só não pode esquecer que Deus sonda. Lembra do sonda? Ele sonda. Então, assim, nem sempre o eu perdoo ou está perdoado é verdadeiro. Se existir raiz de amargura aí. Eu acredito o seguinte, Luísa, creio assim. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Não é possível que nós estamos falando disso aqui essa noite e não exista. Não. Essa possibilidade é zero. Zero. Até pelo ambiente que nós estamos. É zero. Entendeu? Então, assim, se na dúvida, Senhor, cadê a raiz de amargura? Que eu sei que tem. Irmãos, isso é tão poderoso que se você tiver que sonhar, você vai sonhar. Se você tiver que ler no outdoor, você vai ler. Se alguém tiver que comentar uma coisa perto de você, uma pessoa que não sabe nada da sua vida, ela vai comentar. Você vai abrir um livro e vai estar escrito. Porque Deus não é Deus de mentira, não é Deus de engano e não é Deus de confusão. Se Ele está falando isso, é porque Ele quer que faça para que as portas que estão meio abertas, foi você que foi lá e fechou, entendeu? Porque lembra que nós lemos aqui? Você puxou ela, ficou meio aberta. Então liberou o perdão, mas ficou a amargura. Luiz, e como que trata disso? Falando. Falando mesmo. Eu sinto isso.
Eu sinto isso. A Bíblia fala que quando confessa, que o milagre acontece. É confessando. Eu sinto isso. Lembra, a gente não tem culpa do que sente. Então, assim, quando confessar, o milagre acontece. Isso é real, irmãos. Eu falo que é real porque aconteceu na minha vida e eu falo que é real porque a mensagem veio hoje. Então, eu espero mesmo que, em nome de Jesus, toda raiz de amargura, todo mal entendido que ficou ali, sabe? Ai, fica aí quietinho. Não vale a pena. Porque, ó, Luiz, eu não concordo, não sei do que você está falando, fazendo cara de paisagem aqui. Então faz assim, olha para você, olha para o que você está fazendo, olha para o que você está fazendo. E faz assim, deixa eu ver se essa conta tá batendo. Eu estou trabalhando bonitinho, eu estou produzindo bonitinho, eu estou estudando bonitinho, eu estou fazendo tudo bonitinho, está acontecendo tudo bonitinho. Ignora, Luísa. Ignora. É, mais ou menos. Tá bem, essa balança não tá certinha. Não tá. Espírito Santo, fala aí. E espera, entendeu? Mas não deixa, irmãos, em nome de Jesus, não deixa de resolver esse negócio. Porque tem, viu? Tem mesmo. E não vale a pena, tá? Então, Deus abençoe a vida de vocês. É uma nova página que Deus quer que escreve. E traz, irmãos. Traz o que está oculto. Entendeu? Melhor coisa. Melhor coisa. Uma vez eu falei pro Júnior assim, o Júnior falou pra mim assim, ô Lu, você tem que agora marcar com seu pai, né? Abraçar seu pai e tal, né? Só que aí a gente tentou marcar e ele tinha acontecido um acidente na família, da parte dele, né? E não aconteceu. Aí eu falei pro Júnior assim, engraçado, né? Quando alguém falava isso pra mim, olha, isso é tão tremendo, irmãos. Era aquele sentimento de repúdio, né? Aí hoje ele fala isso, eu falo assim, meu, vai ser muito legal quando isso acontecer, vai ser muito legal. Sabe qual era a chance de eu falar isso, irmãos? 1 em 1 milhão. Por isso que eu tô falando que esse negócio é poderoso. Então, assim, e é lindo isso, porque assim, eu sei que não tem e disso, né? Tem outras coisas, mas em relação a isso, não tem mais nada amarrado. Amém?